Olá, olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, amém? Bom, hoje eu vou começar então essa série de vídeos sobre a linha do tempo do fim. Você já se perguntou quais são as coisas que vão acontecer daqui para frente? Afinal, esse é o nome do canal, você já se perguntou isso? Se você chegou até aqui nesse vídeo, provavelmente sim. Mas você já se perguntou qual vai ser a ordem, qual vai ser a sequência das coisas que vão acontecer daqui para frente? Bom, essa série de vídeos, que eu vou estar lançando aqui no canal, ela visa responder essas perguntas, Qual é a sequência das coisas que vão acontecer daqui para frente? Só que eu queria deixar uma coisa clara. As coisas que você está vendo aqui nessa linha do tempo, elas não estão marcadas de acordo com o tempo que vai levar para passar de uma até a outra, viu? Não está sendo marcado dessa maneira. Só está sendo levado em consideração a sequência. Como você pode ver aqui, elas estão com as instâncias bem parecidas, bem semelhantes. Mas não significa que o tempo de uma até a outra vai ser igual. Significa apenas que a ordem, a sequência, está na sequência correta, mas o tempo não está sendo levado em consideração. E essa daqui é a linha do tempo, que a gente vai estar estudando, a gente vai estar aqui analisando versículo por versículo. Tem as ilustrações aqui para poder ficar mais fácil para a gente ver, para a gente seguir, e ela vai até a eternidade. Eu vou falar sobre tudo até o final. Final entre aspas, porque você sabe que quando chega na eternidade não tem final. Como você pode ver aqui, todos esses são os tópicos que a gente vai estar abordando, Então temos muitos vídeos aí pela frente. Mas por onde que começa? Começa aqui, na ascensão de Jesus. Quando Jesus subiu aos céus, A Bíblia fala que uma nuvem o envolveu e os discípulos ficaram observando. E então apareceram dois homens vestidos de branco e falaram para ele: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu dessa maneira? Esse Jesus que vocês viram subir, da mesma forma, ele vai voltar. Da mesma forma que vocês o viram subir, ele vai voltar. Então, a Bíblia fala que Jesus subiu aos céus. E aí, o que aconteceu depois que Jesus subiu aos céus? Olha só, vamos ver lá no Salmo 24, no versículo 7. Está escrito: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Deixa eu colocar nessa versão aqui. Aí, quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? É o Senhor Jesus. Eu estou aqui usando essa Bíblia aqui, The Word, porque ela tem diversos livros, diversos dicionários, diversas versões aqui da Bíblia que eu posso analisar para poder usar os textos como base. E é isso que fala aqui no Salmo 24, do versículo 7 ao 10, sobre Jesus chegando lá no céu, diante do trono de Deus, após ele ter subido aos céus. E também aqui no Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 1 ao 4, se você vir aqui, Apocalipse, capítulo 5, está escrito, e sobre a mão direita daquele assentado sobre o trono, eu vi um livrinho rolo, tendo sido escrito por dentro e por fora, tendo sido selado com 7 selos. E eu vi um anjo forte proclamando, quem é digno de abrir o livro rolo e desatar os seus selos? E ninguém dentro do céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro rolo e nem contemplá-lo. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir e de ler o livro rolo, nem de contemplá-lo. E um dentre os anciãos me disse: não chore. Eis que o leão, que é da tribo de Judá,
É interessante porque essa versão aqui, ó, literal do texto tradicional, que ela é de 2009, ela traduziu a Bíblia de uma maneira muito, muito, muito literal, sabe? Bem ao pé da letra mesmo. Então aqui, aquilo que as outras Bíblias falam aqui, que Jesus é, por exemplo, cadê NVI? Aqui, o leão da tribo de Judá, né? Aquilo que as Bíblias está escrito assim, aqui na verdade ele traduz ao pé da letra. O leão que está sendo proveniente de dentro da tribo de Judá. Esse é o significado, né, da palavra dentro da. Então eles traduziram bem ao pé da letra. Eu gosto dessa versão por causa disso. Dá um entendimento maior, né, da palavra de Deus. Então o ancião diz: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, conquistou a vitória para abrir o livro-rolo e desatar os seus 7 selos. Só que aí João, o discípulo de Jesus, olhou e eis um cordeiro, tendo se postado como tendo sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos. Ele veio e recebeu o livro-rolo para fora da destra daquele assentado sobre o trono e começou a abrir o livro-rolo, né? Começou a tirar os selos. Interessante que o ancião diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Só que quando João olha, ele vê um cordeiro. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você for ler em outros livros, né, da Bíblia, lá nos Evangelhos, está falando. O João o Batista, que é diferente de João o discípulo, falou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por isso que João, quando João, o discípulo de Jesus, olhou, ele viu o Cordeiro, como se ele tivesse acabado de ser morto, né? E ele veio e recebeu o livro da mão daquele que estava sentado no trono, que no caso era Deus, né? Aquele sentado no trono é Deus. E Jesus veio e tomou o livro-rolo da mão dele e começou a abrir os selos. Qual foram esses selos que Jesus foi abrindo? Bom, os 4 primeiros selos, a Bíblia fala que para cada um que Jesus abria, vinha um cavaleiro diferente. Um cavalo e um cavaleiro diferente. O primeiro selo, Jesus abriu e aí apareceu um cavaleiro branco, que tinha um arco, mas não tinha uma flecha. Muitos interpretam esse cavaleiro como sendo algo que está representando o Evangelho. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele saiu vencendo e para vencer. Se você for olhar aqui, ó. Aqui, ó. Saiu conquistando e para que conquiste. Então, muitos falam que ele é o Evangelho. Mas tem outras pessoas também que falam que, na verdade, é um falso Evangelho. Não existe um falso Evangelho. Existe o Evangelho, né? Ou é o Evangelho ou não é o Evangelho. Então, o que as pessoas chamam de falso Evangelho, na verdade, é algum tipo de enganação do diabo. Tem gente que fala que esse cavaleiro, na verdade, representa a enganação do diabo. Por quê? Porque ele tinha um arco, mas não tinha uma flecha. Então, no caso, a enganação do diabo pode vir na sua vida, mas ela não tem o poder para poder transformar a sua vida, né? Então, existe essas duas interpretações para esse cavalo branco. Já o cavaleiro vermelho, todos concordam que ele é o cavaleiro da guerra, né? Você pode ver aqui que ele é vermelho por causa do sangue, né? Tem sangue aqui na espada. E a Bíblia fala que ele saiu para tirar a paz das nações e para que eles se matassem uns aos outros. Tá vendo? Ele tirou a paz para longe da terra e para que eles se matassem uns aos outros, e foi lhe dado uma grande espada. Igualzinho tá aqui na ilustração. O terceiro cavaleiro é um cavaleiro que tinha uma balança na mão e ele ficava falando coisas tipo uma determinada coisa por um preço e uma determinada coisa por outro preço, né? Porque isso está representando a carestia, né? Está representando a fome, está representando a crise. E esse mundo hoje está vivendo uma crise, né? Nesse momento aqui que eu estou gravando. E no caso aqui, esse cavaleiro seria o responsável por essa crise, né? Toda vez que tem guerra, o cavaleiro vermelho é o responsável. Toda vez que tem crise,
o cavaleiro preto é o responsável. E toda vez que tem peste, doença e morte em todos os lugares, o cavaleiro verde e amarelado é o responsável. Se você for ver aqui, a Bíblia fala que ela abriu o quarto selo e veio um cavalo verde e amarelado. Ele é a morte, olha só, o seu nome é a morte. E o inferno segue com ele. E foi-lhe dar autoridade sobre a quarta parte da terra para matar na espada, na fome, na morte e sobre as feras da terra. Essa palavra feras aqui, se você for ver no original, aqui ó, feras, só pode significar um animal qualquer. Não é só teoricamente as feras, os animais violentos, né? Os animais agressivos. Não precisa ser teoricamente só os animais agressivos. Pode ser também, tem muitos teólogos que consideram essas palavras aqui, feras, como sendo, por exemplo, animais que trazem alguma dessas calamidades aqui. Entende? Incluindo, por exemplo, o mosquito da dengue, né? Animais que transmitem doenças, essas coisas. Por quê? Porque esse cavaleiro está autorizado a usar todos esses métodos aqui para poder trazer, né, a matança sobre a quarta parte da terra. Então esse é o cavaleiro, o cavaleiro da morte, né, digamos assim. E por que eu coloquei aqui mais ou menos 2000 anos? Porque esses cavaleiros aqui, eles estão andando sobre a terra já faz mais ou menos 2000 anos. Né? Desde quando Jesus subiu, até mesmo antes, né? Eles já estavam lá andando sobre a terra, só que a gente não sabia que eram eles. Somente depois que Jesus abriu os selos aqui é que a gente soube que eram eles os responsáveis por essas coisas, entendeu? Então, esses 4 primeiros selos aqui revelam esses 4 cavaleiros aqui, os famosos cavaleiros do Apocalipse. Depois dos 4 selos vem o 5º selo, que eu estou chamando de o clamor dos mártires. Se você for ver lá no capítulo 6, versículo 9, está falando sobre ele, olha só. Então Jesus abriu, ele e o cordeiro, tá vendo? Jesus abriu o 5º selo e vi debaixo do altar, João viu debaixo do altar as almas daqueles tendo sido mortos por amor à palavra de Deus e por causa do testemunho que tiveram. Hoje em dia, todos nós consideramos que todos esses mortos por amor à palavra de Deus são chamados de mártires, né? Por isso que eu coloquei aqui o nome de o clamor dos mártires. Por quê? Porque eles estavam clamando com grande voz, dizendo: até quando, ó dono e Senhor, santo e verdadeiro, não julga e vinga o nosso sangue para longe daqueles habitando sobre a terra? Né? E foram dadas vestes brancas para eles, né? E foi legítimo que repousasse ainda um pouco mais de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos, aqueles que estavam para ser mortos, como eles também foram. Então esses mártires aqui estão lá diante do trono, embaixo do altar, clamando a Deus, clamando para Deus fazer justiça, né? Para que Deus vingue o sangue deles, para que Deus possa fazer justiça. Então eu acho que é por isso, esse também aqui é um dos motivos que a próxima coisa que vai acontecer as próximas coisas, né, no caso. É por isso que por isso que a grande tribulação aqui vai acontecer. Por causa desse clamor, desses mártires, por causa dos clamor das testemunhas. Nós somos as testemunhas de Jesus, né? Aqueles que sustentam o testemunho, igual tá falando aqui, né? Aqueles que sustentam o testemunho. Então, já que isso aqui uma das coisas que é o motivo de desencadear toda essa grande tribulação que está para vir, então eu creio que pode ser aqui que vai acontecer o arrebatamento. Só que eu coloquei um ponto de interrogação porque não tem como a gente saber quando, né, que vai acontecer o arrebatamento. E eu não tô falando uma data aqui, né? Eu não sei o dia que vai ser certinho, né? Só sei que vai ser aqui nessa região aqui, nesse momento, né? Em algum momento aqui da história, essa coisa que vai acontecer, o arrebatamento.
E por que eu creio que é o arrebatamento aqui nesse momento? Por causa do que está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, verso 10. Se você for ver aqui, capítulo 3, verso 10, Jesus está falando: uma vez que vocês perseverarem em obedecer a palavra da minha paciência, eu também te preservarei para fora da hora da provação, que está para vir sobre todo mundo, para provar aqueles que estão habitando sobre a terra. E eis que eu venho subitamente, firmemente retém o que tens, para que ninguém tome a sua coroa de louro. Então, assim, Jesus está falando que ele vai nos preservar para fora da hora da provação, que está para vir sobre todo mundo. Se você for ver aqui na versão corrigida fiel também, ele vai falar também: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, né? Em todas as Bíblias está falando isso aqui. Todos. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Olha só, até na NVI. Eu guardarei da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova aqueles que habitam sobre a terra. Amém? Então Jesus está falando aqui que ele vai nos guardar. Por isso que eu creio que vai ser por aqui que vai acontecer o arrebatamento. Porque isso aqui vai desencadear a justiça de Deus, vai desencadear a ira de Deus. Porque os mártires não é só aqueles que morreram por amor à palavra de Deus. A palavra significa testemunha. Então, como ela significa testemunha, não é só as pessoas que morreram. É todos aqueles que têm o testemunho de Deus, né? Testemunho de que Jesus é o Salvador, o Senhor, enfim. E também, se você prestar atenção lá em Lucas 21, 33, olha só. Jesus está falando aqui: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras de modo nenhum passem. Olhem por si mesmos, para que os seus corações não se carreguem de glutonaria, de embriaguez e de cuidados da vida, e aquele dia venha sobre vós inesperadamente, porque ele vai vir como um laço sobre todos aqueles habitando sobre a terra, sobre a face da terra. Por isso, vigiai em todo o tempo, orando, para que vocês sejam contados como dignos de fugir para fora de todas essas coisas, coisas que estão para vir, e estarem de pé diante do Filho do Homem. Então, Jesus está falando para a gente orar, para a gente poder fugir para fora de tudo isso que está para vir. E quando a gente conseguir fugir, a gente vai estar o quê? De pé diante do Filho do Homem. Guarda essa palavra aqui, ó, de pé diante do Filho do Homem. Guarda essa frase. Guarda essa frase aqui. E também tem outra coisa. Também tem outra coisa aqui nesse versículo aqui, ó, de 2 Tessalonicenses, que tem a ver com o arrebatamento, que eu vou explicar no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou explicar melhor sobre o que vai acontecer aqui no 6º selo. Olha só. O 6º selo, como você pode ver aqui, ele abrange uma área maior aqui, porque tem mais acontecimentos, né, que foram desencadeados só porque Jesus abriu o 6º selo. Até aqui ele abriu 5 selos, né? 1, 2, 3, 4, 5. E quando chega aqui no 6º selo, várias coisas acontecem. E aqui, pessoal, vale a gente lembrar que, eu não sei se você viu lá na hora que Jesus veio e pegou o livro rolo, eu não coloquei a linha do tempo aqui falando que os anjos cantaram, né, falando: digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor e tal, né? Eu não coloquei isso aqui. Por quê? Porque esse aqui é a linha do tempo nossa, é a linha do tempo aqui, que afeta a Terra de alguma maneira, entende? É a linha do tempo que as pessoas poderão ver acontecendo as coisas aqui na Terra, né? Por exemplo, a ascensão de Cristo, os discípulos viram acontecer, os 4 cavaleiros do Apocalipse a gente vê acontecendo já tem mais ou menos 2000 anos,
O clamor dos mártires a gente não vai ver acontecer, porém ele vai afetar a gente, porque igual eu falei, muito provavelmente essa aqui é uma das coisas que vai desencadear a grande tribulação. E a grande tribulação, não sei se você percebeu, mas é esse momento negro aqui, ó. Essa parte negra aqui da história. Por isso que eu coloquei assim nessa cor, porque é o momento mais obscuro, mais negro da história de verdade. Que ainda está para vir, que ainda está para acontecer. E a gente já está bem aqui pertinho desse momento, olha só. Amém? Bom, então a gente fica por aqui e no próximo vídeo a gente continua com o próximo selo e as próximas coisas que vão acontecer daqui para frente.